Bem-vindos a todos. Eu quero dedicar este 24 de setembro para todos, mas todos os combatentes da liberdade da pátria, sem exceção. Hoje estão de parabéns porque nos deram uma pátria, uma bandeira e um hino. Não quero esquecer os nossos irmãos de Cabo Verde. Nós estivemos juntos nos campos de batalha, vencemos batalhas juntos. É uma luta de todos nós, é um triunfo de todos nós. Viva a Guiné-Bissau! Viva Amílcar Cabral! O cineasta Flora Gomes nunca esquecerá a véspera da Declaração Unilateral da Independência da Guiné-Bissau, a 24 de setembro de 1973. Na noite do 23 de setembro de 1973, eu apresentei em Medina do Boé o meu filme que chamei Segundo Congresso de PGC. A ideia que eu tinha na altura, eu sabia que isso era o início de uma caminhada longa, mas eu tinha muita esperança. Antigo jornalista, presidente do partido União para a Mudança e ministro dos Assuntos Parlamentares no governo de Aristides Gomes, Agnel Regala não esquece o legado da luta de libertação e do pensamento de Amílcar Cabral. A luta liderada por Amílcar Cabral foi um exemplo para toda a África e para o mundo. E hoje, aliás, em todas as universidades, praticamente se faz o estudo do pensamento de Amílcar Cabral e do processo de luta de libertação na Guiné. Também em Bissau, nas instalações da antiga messe de oficiais do Exército Português, agora transformadas em hotel, investigadores do Brasil, Cabo Verde, Estados Unidos, Guiné-Bissau, Itália e Portugal debatem, em setembro de 2018, as memórias e legados da luta de libertação. Cabe-me este papel de dar as boas-vindas a todos os presentes, mas particularmente aos colegas que vieram do exterior, e são muitos que connosco vão partilhar estas reflexões que queremos levar a cabo durante 3 dias. Queremos, ao longo destes 3 dias, perceber como é que a guerra colonial e as lutas de libertação se configuram como um passado que nos ajuda a compreender o presente. Falaremos sobre a história da luta nas suas diferentes vertentes. Mas interessa-nos, sobretudo, perceber como é que este grande acontecimento histórico foi sendo recordado, esquecido, apropriado, ressignificado em diferentes âmbitos, desde as memórias individuais às diferentes memórias sociais, às memórias produzidas pelo Estado, mas também em diferentes escalas, da escala local à escala nacional, à escala transnacional. O legado da luta, para mim, simboliza a devolução da dignidade ao guinense e a devolução da guinendade, da cultura guinense, da Guiné-Bissau, ao seu próprio povo. É o grande sucesso coletivo que nós temos. E isto é absolutamente relevante, sobretudo na construção da nossa autoestima e numa identificação coletivamente partilhada. Terra de Amílcar Cabral, ex-colônia de Portugal, onde que 80% do povo está vive mal, vizinho de Conakry, Senegal, situado na costa ocidental, secundido na Quintal, terra de Pensão na Isna Chicoté, Osvaldo Vieira, Domingos Ramos, Luís Cabral, no Coreia, terra de Noeruína, Mamá, Titina Silá, Guintes que lutar para cercar Antônio Espinolá, independência tomado, prejuízo com satém, povo está vive mal, para um grupocinho vive bem, chefe mata rendimento, o povo entra na sufoco, não sai de mais limpo para país, mais porco. A trajetória política da Guiné-Bissau deixa muito a desejar em termos daquilo que foi concebido por Amílcar Cabral. Nous considérons que notre indépendance nous permettra de
développer notre propre culture, de nous développer nous-mêmes et de développer nos pays en délivrant nos peuples de la misère, da souffrance, de l'ignorance. Como é que nós, em plena luta, conseguimos, na véspera da independência, assassinar Cabral? Estava junto com o Titi na Sila, nós dormimos junto na cama, não estava deitado. Então, e tinha um rádio que o partido está dando. Então, era bem tocando e falando, Ana, um curi. E falando, parece como a Amílcar morre. Ninguém quer dormir, estou com sol mansi. Então, sol mansi, houve invasão de população. Para bem perguntar, será a verdade que Cabral matado? Ana Maria Gomes Soares era comissária política na Frente Norte quando foi acordada pela notícia do assassinato de Cabral, a 20 de janeiro de 1973. Na Frente Sul, Teodora Inácia Gomes só já de manhã saberia da morte do secretário-geral do PAIGC. Na noite de morte da Amílcar, sonhei com a Amílcar. De manhã eu disse ao camarada, eu não dormi hoje. Estava aí sempre a sonhar com a Amílcar. Ouvi um dizer, temos que contar agora a ele. Contar o quê? Cabral morreu ontem. Mataram Cabral. E nós tínhamos que sair para toda a zona libertada, reunir com todos os militares. Eles ficaram contentes, porque a Amílcar sempre dizia para não utilizar toda a munição, porque havia população com os portugueses no cortejo. Então, como já que não há Amílcar, vão utilizar tudo aquilo que tinham impedido para utilizar. Nada, nenhuma ação criminosa ou manobra ilusionista dos colonialistas portugueses poderá evitar que o nosso povo africano, dono do seu próprio destino e consciente dos seus direitos e deveres, dê esse passo transcendente e decisivo para a realização do objetivo fundamental da nossa luta, a conquista da independência nacional e a construção, na paz e na dignidade reconquistadas, do seu progresso verdadeiro, sob a direção exclusiva dos seus próprios filhos, sob a bandeira gloriosa do nosso partido. O assassinato de Cabral não quebrou o ímpeto de luta do PAIGC. Poucos meses depois, o partido lança a Operação Amílcar Cabral contra diversos quartéis portugueses. Guidage, no norte, e Guilés, no sul, foram alvos principais dessa ofensiva. Sujeitos a intensos bombardeamentos, os portugueses abandonam Guilés em 18 de maio de 73. O general Ouattara Nalaye participou nesse ataque. Me major-general do Exército, Ouattara Nalaye, dentro da luta, na 1962. Vai luta havia de que colonialista na fazenda, aquilo que levam desgosta. Que nem chamam. A partir do último chefe de peça até a mim, tudo não vai para comando de frente. E falam que chama voz para ele e chega tempo de tacar Guilherme com a purificação. E falam primeira coisa, missão, não é chamar Amílcar Cabral. Depois, a missão, que tem julgamento. Se você falhar, você não julgar diretamente o fuzilamento. A 24 de setembro desse ano, o PAIGC declara unilateralmente a independência da Guiné-Bissau. Depois deste texto ter sido aprovado por unanimidade, a primeira Assembleia Nacional da nossa história, exprimindo a vontade soberana do nosso povo, proclama solenemente
o Estado da Guiné-Bissau. Acabamos de viver uma etapa transcendente da nossa história. A proclamação do nosso Estado soberano da Guiné, que abre perspectivas novas à nossa luta, tanto no plano interior como na reafirmação da nossa personalidade no plano internacional. Quando a Guiné-Bissau basicamente se torna independente com uma declaração unilateral de independência, é reconhecida automaticamente por um conjunto bastante significativo de países e, por sinal, por mais países do que aqueles com os quais Portugal tinha relações diplomáticas na altura, porque Portugal estava claramente isolado do ponto de vista internacional. A 25 de abril de 1974, um golpe de Estado militar derruba, em Lisboa, o governo de Marcelo Caetano. A descolonização faz parte do programa do movimento das Forças Armadas. Ainda ninguém ousava o V da vitória, mas ela desenhava-se já nas caras de toda a gente. E cada vez era mais essa gente, aqui no Largo do Carmo. Palco das operações. Grande palco de Portugal, neste dia 25 de abril de 1974. Enquanto na Guiné tropas portuguesas e do PAIGC confraternizam, iniciam-se os contactos oficiais para o reconhecimento por Portugal da jovem República da Guiné-Bissau. Em maio, é nomeado o último governador português para Bissau, Brigadeiro Carlos Fabião. Ao fazer-se a afirmação de que o reconhecimento iria ser feito, que se procurou, depois conseguinte, que ela não fosse feita unilateralmente, mas sim de comum acordo entre os dois Estados e dentro já daquele campo de cooperação que nós estamos interessados em manter com a própria República da Guiné-Bissau. Nesse sentido, eu julgo que devem ser iniciados imediatamente contactos ao nível dos governos e esses governos é que hão de, com certeza, estabelecer a data em que realmente se dará o reconhecimento e a maneira e o local onde ele se processará. A primeira vez que eu cheguei a Bissau, depois de 25 de abril, eu comia no palácio com o último governador que estava aqui, o Fabião. Havia a delegação da Guiné-Bissau, mandado pelo PAIGC, mas eu era a única pessoa que ia comer no palácio. Eu tinha um senhor que era posto como o meu guarda-costas na altura. Um dia veio um grupo das mulheres a perguntar por mim e ela é que disse: "Oh, doutor, acho que é um equívoco." Por quê? Porque essas mulheres estavam aí quase meia nua, descalças, peito na rua, é uma coisa com um pano que tapava aqui, que veio ver o homem que veio do mato, que eles ouviram falar, porque temos uma ligação mais próxima, que eram minhas tias, minhas primas. E quando esse senhor me disse: "Desculpa, doutor, acho que um equívoco." Eu disse: não, é minha família. Na Guiné-Bissau, na independência, havia praticamente cerca de 13 quadros superiores formados. Portanto, nunca houve um investimento do colonialismo na formação, na escolarização dos guinenses. Mantê-los no obscurantismo era uma forma de melhor dominar. Menos de um ano depois da declaração unilateral de independência pelo PAIGC, Portugal reconhecia o Estado da Guiné-Bissau. Nós não pensamos realizar nenhuma cerimónia especial amanhã. Pensamos realizar todas as cerimónias no dia 24 de setembro, em que vamos comemorar o primeiro aniversário da proclamação da República da Guiné-Bissau, o aniversário também do nosso partido e o cinquentenário do camarada Amílcar Cabral. Isso não significa que nós não damos o verdadeiro significado, o verdadeiro valor ao que significa o reconhecimento da República de Guiné-Bissau pelo Estado português. Consideramos esse ato importante, tão importante que estamos cá. E consideramos mais importante ainda porque permite-nos exercer a nossa soberania em todo o território da Guiné-Bissau e, ao mesmo tempo, isso permite o fim da presença estrangeira na nossa terra.
Declaração sobre a independência da República da Guiné-Bissau. Em nome da República Portuguesa, nos termos do artigo 3º da Lei nº 774, de 27 de julho de 1974, e depois de aprovado o protocolo assinado em Argel em 26 de agosto de 1974, ouvidos a Junta de Salvação Nacional, o Conselho de Estado e o Governo Provisório, declara-se que Portugal reconhece solenemente a independência da República da Guiné-Bissau. Publique-se, Presidência da República, 10 de setembro de 1974, o Presidente da República. Nasce, pois, neste preciso instante, mais uma nação independente. Uma nação de língua portuguesa, de muita tradição cultural portuguesa e com quem Portugal manterá certamente laços de estreita amizade e cooperação. Como podem verificar agora na imagem, trocam palavras informais o Presidente da República Portuguesa e o Major Pedro Pires. Assiste o Primeiro-Ministro Vasco Gonçalves. Nos primeiros anos da independência, quem veio da luta tinha um privilégio enorme. E quem tinha armas na mão, quem combateu com as armas na mão, tinha... Porque essa também foi uma luta que Cabral travou na mata. A luta não era quem combatia com as armas na mão, só. Aqui na Guiné-Bissau, esses papéis da luta clandestina, da participação das mulheres não apenas na frente de luta, mas também na retaguarda, enquanto cozinheiras, enquanto lavadeiras, etc., deu-lhes automaticamente o direito a requererem o Estatuto de Combatente da Liberdade da Pátria. Portanto, nesse sentido, por mais que esses papéis ainda sejam invisibilizados nas grandes narrativas que se fazem sobre a luta, aqui essas pessoas foram imediatamente, puderam requerer o Estatuto e foram, portanto, reconhecidas como alguém que ajudou, de facto, a levar o país, o território à independência e a construir a nação. A luta era uma enfermeira, um professor, e talvez, Cabral dizia, talvez o professor tinha muito mais responsabilidade do que o homem que tinha a arma na mão para matar. Mas na conta, camarada, com franqueza, esse ano ali, não conta de mais. Não conta companheiro na boia. Camaradas professores, talvez alguns possam comer e que não desse contribuição para libertar a terra. Quem cuida que lá é que não entende nada eles na luta, nem na vida, nem no partido. É que são o tiro que está libertado na terra. É que são no exército ou no trabalho político que está libertado na terra. A maior libertação na terra que nós vamos fazer é acabar com a ignorância na terra. Aonde nós estudamos a palavra unidade, não para perder esse valor na metade do nosso povo. Unidade está ajudando junto ao povo. Está ajudando a acabar com o problema de raças. Mas é problema ali e por bem tem uma solução. Amanhã, a hora que nós vimos hoje a palavra progresso, nós também entendemos mais direito. Mas nós não estudamos a palavra luta. Luta.
A verdade é que Cabral era uma mente, era uma pessoa extremamente instruída, criou uma máquina de guerra que permitiu, de facto, fazer face a um império, praticamente, portanto, ao colonialismo, ao colonial-fascismo português, mas, de facto, quer dizer, aquilo que foi brilhante no período da luta acabou por se mostrar, por se manifestar nefasto no pós-luta. O sentimento, a violência, que durante a luta era uma violência revolucionária contra um inimigo poderoso, essa violência depois foi transportada para o período da pós-independência. E sentiu-se que, de facto, se as pessoas estavam preparadas para a luta, as pessoas não estavam preparadas, de facto, para governar. Está adiante na luta, vai. Passa adiante, pô. Finca na primeiro do aí. Que caça com nome este combo. Se você está adiante na luta, vai. Finca com medo ninguém. Se bu panti, se bu discuda, vai. O bina fica o e catamaina. Se bu está adiante na luta, vai. Ninguém cabu discudo. Pega taçado bu pabi, vai. Pegará de bulabra. A Guiné-Bissau é um país onde nós temos muito pouco consenso à volta de figuras, à volta de personalidades. Mas as figuras que nós conseguimos até agora granjear algum consenso à volta daquilo que representam para o país são exatamente as figuras que estiveram associadas a esse processo. Há dois casos extremamente transversais. É Amílcar Cabral. É inquestionável o papel da Amílcar Cabral durante a luta de libertação como o pai da independência da Guiné-Bissau. E um outro elemento importante é o José Carlos Schwartz, como alguém que pegou essa utopia, musicalizou e trouxe um estilo moderno daquilo que é a identidade cultural, que é a música gumbé, o estilo gumbé, e que todos reconhecem também no José Carlos Schwartz enquanto pioneiro na música guinense e a música de libertação, a música de resistência. Esses elementos para as novas gerações também continuam a ser o apanágio da própria independência e da liberdade. José Carlos já tinha avisado os políticos, se eles tivessem ouvido naquela altura, se calhar não estaríamos no impasse onde nos encontramos neste momento. Ele avisou que não se deve virar as costas a um camarada de luta. Avisou que nós devíamos tomar as rédeas das nossas próprias decisões e destinos do nosso país e nós devíamos unir em torno do programa maior, que é da construção e reconstrução da nossa pátria, desenvolver o nosso país. Em relação à nossa memória coletiva, no geral, também há aspectos que não se quer trazer cá para fora. Há aspectos do início da luta, em que os guerrilheiros que iam às tabancas, chegado a algum momento, começaram a cometer atrocidades. Essas atrocidades não se calaram, chegaram aos ouvidos de Cabral e foi resolvido através do primeiro congresso, o memorável congresso de Caçacá. E a partir dali as coisas mudaram-se. Mas cá tem alguém que luta, que cá tem erros. E cá como PGC faz luta brilhante, cá tem erros. Então, o congresso de Caçacá é fácil. Para ver, e para acabar que erros. Que não cometido, outros estão pensando como eles chefes, esse regulo. Cabral fala, stop aí. E assim, minha luta não organizada 5-5-5. Tem gente que apanha castigo no congresso de Caçacá, mas começando a recuperar, trabalhar, porque tomar, atingir se é o seu objetivo. A questão da morte de Cabral
imediatamente a seguir os julgamentos sumários que foram feitos e que conduziram à morte de muita gente, criou revoltas, criou ódios que se mantiveram latentes, mas que foram transportados para o período da pós-independência e, portanto, todos esses aspectos acabaram por condicionar a própria evolução do Estado e da sociedade guinense. Mas se Cabral tivesse de vida, era um outro tipo de tratamento. Conhecendo eu, ouvindo Cabral a falar após a independência na nossa terra, nunca ouvi Cabral a dizer que íamos matar ou íamos violentar as pessoas depois da independência pelo facto de ter posicionado do outro lado. Não houve uma gestão responsável desse caso. Nem Portugal assumiu na totalidade os comandos africanos e nem as novas autoridades assumiram também uma espécie de clemência e criar bases de confiança para tal. Alguns foram assassinados, em assassinatos públicos, outros saíram para Portugal, outros saíram, por exemplo, para o Senegal, para a Guiné-Conakry, e criou-se uma espécie de regime de polícia política. Mas se Bissau como ocha PGC entra Bissau e houve contactos que gente para com coisa de me fazer, outros estão descontentes, é normal, não? Mesmo se a mim que estava ali, não podia ser tão tropa de tudo, é normal. Hora que tinha tempo de serviço militar, tem que ir para a tropa, é assim. Quando chegaram os dirigentes do PSDC, particularmente o Major, que era chefe de Estado-Maior, convidou todos os funcionários que estavam, não só eu, mais colegas africanos que trabalhavam comigo na serviço de inteligência, na contabilidade, e pediram para integrarmos no Ministério das Forças Armadas. Tem alguns que a gente de coisa lá, que era de pedir, de na coisa, a partir do Chiga, alguns presos, vale? É maneiros para a zona libertária. Outro próprio vai atender quem está, né? Mas é que fazer eles nada. Só os que eram assim, que se consideravam heróis da guerra colonial, que cometeram também atrocidade contra a população, contra os elementos do PSDC que perseguiram. E os colaboradores dos PIDs também, os DZS, foram perseguidos. Tinham assim, ficheiro de toda a gente. Tinham um ficheiro de toda a gente, tinham a biografia de toda a gente, trabalho em função do que era um. Os militares estavam a falar, os que saíram da guerra. Todos os colaboradores portugueses vão ver. Colaboradores são quem? São os militares que estavam com os comandos. São os pais que estavam cá. São os regras que estavam a trabalhar com o português. E as mulheres também que estavam junto aos militares. É pior aqueles que têm filho com portugueses. Fernando Edgar da Silva é um desses filhos. Do pai, sabe apenas que era português, forriel, e estava colocado no quartel de Canchungo. Quando fuzilavam o réglo de Canchungo, chama-se Joaquim Baticam Ferreira. Joaquim Baticam foi fuzilado aqui com 3 pessoas com ele. Eu estava presente. Depois daquele fuzilamento, é que me levaram para o Senegal. E não sei, é por causa da perseguição, mas me levaram para o Senegal. Mas nunca minha mãe me disse, nunca vi também uma mãe, falei com as mães, nunca vi uma mãe que foi perseguida, tem aquela perseguição. Há mulheres que dizem aos filhos, olha, o teu pai era tropa, eu lavava roupa, ou passava, ou a gente se apaixonou, ou ele se aproveitou de mim e tu nasceste, agora se tu quiseres, procura por ele. Senão, não vale a pena. Muitos procuraram pelos seus pais. Houve casos em que os pais disseram, eu não te quero conhecer. Você foi um caso, foi um erro na minha vida, não te quero conhecer. E essas pessoas são pessoas frustradas. São pessoas que perguntam a si próprias, porquê? O que é que eu fiz para merecer nascer assim deste jeito? Os nossos pais, por que não voltaram para nos recuperar? Por ser que somos filhos malditos. Filhos porque passaram por violar o quê?
Mas ninguém me declarou que houve isso. Pode também haver. Porque eu estou a pensar, porque não voltaram e porque tem isso. Em novembro de 1980, um golpe de Estado liderado por Nino Vieira depõe o primeiro presidente da Guiné-Bissau, Luís Cabral, irmão de Amílcar, e relança o tema dos assassinatos de colaboradores das tropas portuguesas. Então, aquilo que foi o dia 14 de novembro, Nino utiliza aquilo como no tempo de Luís Cabral, vala comum. Mas pensa se era, tem. E Luís Cabral fazia, Nino Vieira fazia. Tudo que fazia parte de luta de libertação, o dirigente do PS, se era, tem. Então, e tudo que cometi que era. Para mim. O fato de a elite política, na altura, ser uma elite de origem cabo-verdiana, ou descendência cabo-verdiana, e tendo o regime adotado uma constituição que era só aplicável na Guiné-Bissau e não em Cabo Verde, reconhecendo pena de morte na Guiné-Bissau e não em Cabo Verde, precipitou a mudança política em 1980, o ano que eu nasci, conhecido como movimento reajustador, que estava a fazer o reajuste entre aqueles que eram, de facto, os nativos e, como se diz na Guiné, os filhos de Chon. Morreu o Amílcar, na verdade era o Luís a ocupar o lugar que ele ocupou, até o golpe de Estado, 14 de novembro, que acabou com tudo o que era o pensamento, que era o pilar, a coluna dorsal da razão da nossa luta, juntamente com os cabo-verdianos para a independência dos nossos países. Houve sempre uma grande tensão, que depois foi dissipada pelo Cabral, porque aquela ideia do cabo-verdiano como representante do colonialista, porque os cabo-verdianos exerceram muitas funções administrativas. E a Guiné, efetivamente, foi durante algum tempo Guiné do Cabo Verde. Era quase uma colónia da colónia, não é? E estes fantasmas tiveram o seu lugar no golpe. Não, cabo-verdianos são guineenses. O Amílcar é um homem cientista, homem que não podemos medir a sua estatura. Grande líder. Veio com essa unidade, começou a formar os homens. Cabral dizia, um dia eu, Amílcar Cabral, em Bissau, transporta o piloto que o Yankuba Indiá me levava para Cabo Verde. Cabral, isso explica tudo. Que o piloto era a melhor coisa que nós podíamos ter. Quem estava à frente, que nos pilotava. Estava a falar desses homens novos. O homem que não punha em causa a unidade da Guiné-Cabo Verde, porque quem estava à frente era cabo-verdiano, era guinense, era Mamadou, ou Joaquim, não sei. Ele falava do homem despido de todo tipo de complexo. Nós transitamos do regime de polícia política para um regime de poderio militar. Ou seja, aqueles que eram estrategas da guerra foram substituídos pelos operacionais da guerra. E o regime militar não mudou a essência da economia do país, não mudou as relações de classe. O poder político aburguesou-se, ficaram inclusive nas residências onde os colonos estavam, utilizavam as mesmas prisões e os mesmos métodos. Hoje, sede de uma ONG de direitos humanos, a esquadra onde tinham sido presos e torturados militantes independentistas voltou a servir de prisão, desta vez aos opositores dos poderes instalados. Sejam bem-vindos à Casa dos Direitos. É uma casa que foi prisão. Prisão daquelas mais violentas nos períodos, portanto, colonial e pós-colonial. Portanto, este espaço embaixo é um espaço que foi, portanto, prisão, mesmo daquelas prisões mais degradantes e degradadas, como eu gosto de dizer. Nesse túnel, cada vez que enchia de água que vem do rio Gerba, os prisioneiros ficavam dentro da água durante muito tempo até a água baixar. Os desenhos foi através de um workshop. Esses jovens recebiam formação e depois de terem ouvido, transmitiram isso através de pinturas. Tem aí, portanto, o cadeado que simboliza aí, portanto, a história mesmo dessa prisão. A parte que se via, portanto, os prisioneiros também aqui.
também. No pós-independência eram também chamados. havia aqui torturas e prisões Pós-independência, sim, houve também esse tratamento que não foi nada abonatório, porque se lutamos para acabar com a violência e com esses tratamentos degradantes, e vamos nós a fazer o mesmo que estávamos a protestar. É uma luta para ter pão, para ter terra, mas livremente. Uma luta para ter escolas, para que as crianças não sofram, para ter hospitais. É assim a nossa luta. É também uma luta para mostrar à face do mundo que somos gente com dignidade. Amílcar Cabral. Nos primeiros 10 anos, nós conseguimos mais de 200 pessoas com formação superior devido à solidariedade internacional. Mas a base do desenvolvimento econômico e a capacidade de distribuição equitativa desse desenvolvimento econômico não aconteceu. E como isso não aconteceu, e perante a desvalorização da moeda, em 1984, nós sofremos aquilo que hoje é conhecido no mundo como Troika, o Programa de Ajustamento Estrutural. FMI, Banco Mundial e algumas organizações como o Clube de Washington, o Clube de Paris, orientaram uma política de redução da capacidade do Estado, que chamaram de menor Estado para melhor Estado, e acabamos de ter menor Estado para pior Estado. A Guiné-Bissau até tem um momento de liberalização política, de liberalização económica, que à partida poderia ter sido entendida como uma história relativamente bem sucedida. Há, obviamente, a passagem para o multipartidarismo. Uma primeira fase do ajustamento estrutural tem algum crescimento económico relevante, mas depois essa liberalização económica e política começa a ter problemas. A comunidade internacional opta por assumir que esses problemas do ponto de vista da liberalização económica e política são estritamente endógenos, quando obviamente o que a Guiné-Bissau estava a sinalizar, tal como variedíssimos outros países do sul global, era que as receitas da comunidade internacional tinham muitos problemas. Uma das questões que nós devemos enfrentar quando olhamos para aquilo que são os legados do colonialismo é também como, ao nível das representações, ao nível dos valores, se constituiu uma hierarquia que, em certa medida, cria no sujeito colonizado uma autoconceção, uma autoestima ferida. Uma autoestima ferida que passa pela ideia de que nós não somos, nós negros, nós sujeitos colonizados, não somos capazes de nos governarmos. A questão é que o racismo e o colonialismo, em certa medida, é uma profecia que se autocumpre, porque cria as condições de impossibilidade que faz com que, realmente, os países que saíram de um processo colonial em que sofreram processos de desestruturação profunda. Desestruturação económica, certamente, mas muitas vezes até do ponto de vista das relações étnicas. Desde logo a ideia de que o Estado pós-colonial é uma ficção europeia. A Guiné existe porque existiu a Guiné portuguesa. Certamente que a memória é uma coisa muito importante para a Guiné-Bissau. Um país que fez uma luta de libertação, teve como um dos grandes desafios construir uma nação, também pelo facto de ser um território com várias etnias, onde cada etnia praticamente tem o seu chão, embora não houvesse a nação ainda antes da independência. Mas pessoas como o Amílcar Cabral, que projetaram essa luta, tinham sempre em mente a construção dessa tal nação. E essa nação, para ser construída, precisava da memória, precisava de memórias, eu diria, no plural. Sala de operações, dado o nome de comandante André Pedro Gomes. Foi um comandante que o Amílcar confiava muito nele. É ele quem dirigia operações especiais. 19 de fevereiro de 1968, atacou o aeroporto de Bissalanka, que é agora o aeroporto Osvaldo Vieira. É em nome dessa necessidade de preservação da memória que se procedeu à recuperação da fortaleza da Amura. Temos esse quadro da degradação e agora estamos a fazer grande esforço
que é para produzir quadro reabilitado. Este carro, a viatura do camarada secretário-geral do partido, Amílcar Cabral, a sua viatura de serviço. Estamos perante a Rádio Libertação. O Amílcar caracterizou a poderosa arma porque é mais que um canhão. Um canhão caía num sítio, acabou. Mas a rádio, o jornal, abrangia massa, mas abrangia muita massa e penetrava nos corações de gente. Ouvindo uma rádio, lendo um jornal. Lá dentro. O Major Quintino não esconde o seu orgulho no legado da luta. Mas como encaram as mais novas gerações esse legado? Eu posso assumir 3 legados fundamentais. O primeiro legado é o legado da autodeterminação e o facto de poder reclamar a identidade guineense. O segundo legado mais importante é o legado de como fazer de processos de sofrimento possibilidades de construção de união e, ao mesmo tempo, de capacidade de construção de um sentido de pertença. O terceiro elemento, que é um elemento que eu acho que começa a entrar, sobretudo nas gerações que não viveram a luta, é a questão do processo da luta de libertação nacional, não só a luta armada, mas quer as resistências, como as lutas clandestinas, ser um património nacional e não um património de um grupo de pessoas que estiveram na forja da independência, um grupo de pessoas que deram a sua vida para a libertação, mas sendo um património coletivo no qual nós todos nos reconhecemos. É curioso reparar que na Guiné-Bissau, mesmo os partidos que não são diretamente herdeiros daquilo que é o legado da luta da libertação nacional também reivindicam esta mesma memória. Reivindicam esta memória, curiosamente, para legitimar as suas atuações, para legitimar, eventualmente, o exercício do poder ou para legitimar a luta pelo poder. Aliás, a história da Guiné-Bissau, depois da independência, é uma história de luta pelo poder, uma luta encarniçada pelo poder, com golpes, contra-golpes, ciclos de instabilidade relativamente prolongados. Se nós olharmos para o processo da construção da nação, vamos verificar que esse processo passou por fases. Foi conhecendo autores, os autores foram se revelando e esses autores foram construindo também um discurso para legitimar justamente essa construção que eles estavam a fazer dessa nação. E em função dessas fases, em função dos interesses resultantes dessas dinâmicas sociais, assim a memória ia sendo moldada. Por vezes, pareceu até necessário esquecer Amílcar Cabral, como conta Flora Gomes sobre o filme que mostrava a chegada à Guiné dos restos mortais do primeiro secretário-geral do PAIGC. Aquele filme foi por um trabalho do meu colega Sane e teve um impacto enorme. O Luís Cabral ainda estava na Guiné, mas depois de 14 de novembro o filme nunca mais foi visto. Era coisa que incomodava. Uma boa parte dos dirigentes naquela altura já não estavam de vida. Quando vejo aquele filme compreendo a desgraça que caiu em cima deste país. Os grandes decisores daquela época
Eu não acredito que haja mais de que 20 pessoas que sobrou. Nós estamos a assistir, neste preciso momento, isto tem a ver com o pensamento de Cabral, aquilo que eu chamei uma crise de liderança. Nós tivemos justamente essa primeira crise de liderança quando foi do Congresso de Cassecá. Depois disso, tivemos uma outra crise em 1980, em que se disputava a liderança entre, por um lado, Luís Cabral e outros que o rodeavam, e esse núcleo, digamos assim, que depois veio a ser liderado por Nino Vieira. E a terceira crise provavelmente será a crise que desembocou, digamos assim, na Guerra de 7 de Junho. 7 de junho, complicando a situação, balas de canhões matando a população, depois se moriam Sumani, Vríssimo, Tag, Minawai, Nino Cutulado, até a Oz, nada que sai. O 7 de junho de 98-99 foi decisivo para enfraquecimento da capacidade do Estado. Destruímos as Forças Armadas, que era uma das estruturas mais consolidadas do país, a par da Igreja Católica. Destruímos as poucas infraestruturas que o Estado tinha, e fizemos aquilo que até hoje nós não conseguimos ainda medir, que é levar a população da Guiné-Bissau, pela primeira vez, a sair em massa. Até 1998, a Guiné-Bissau não se falava de uma diáspora guinense. Hoje a Guiné-Bissau tem imigrantes em todos os continentes e em grande quantidade, resultante exatamente desse período de conflito político-militar, onde se perdeu a massa crítica, perdeu a força de trabalho e perdeu também a possibilidade, na altura, de consolidar um Estado de Direito Democrático. De 94, primeiras eleições, para 2018, nós fizemos 5 eleições. 94, 2000, 2005, 2008 e 2012. Tivemos 10 golpes de Estado. Empenha vida na mato, me passa aqui o Forontas. A memba luta é que para o povo vir pagar conta. Luta para ser livre, para viver com dignidade. Para não dar passo com o próprio peço uma que temba na outra parte. Bom, amigo, bom, não sei para responder comigo, ok? E consa entre Cabral, fala Cabral e Cabriano. Então, lá que consa aqui primeiro golpe de Estado. Depois, bem Luís Cabral e bem Nino Vieira, fala mais como Cabriano que Pretos, golpe de Estado. E bem mais Sansumani, mais Nino Vieira. Não assisti mais outro? Exato. Depois, bem mais tio Cumba e bem mais que outros guindos, como Pui Balanta no aparelho de Estado. O que é que eu não assisti? Golpe de Estado. Exato. E depois, bem tio Carlitos. Carlitos, bem contra nós lá. Depois, quem é que vem mais? O que é que tem? Golpe de Estado. Se nós olharmos para aquilo que era a memória exaltante da independência, 75, 76, 77, e se nós confrontarmos com aquilo que foi nos anos 90 e com aquilo que é hoje, nós percebemos que estas memórias são memórias que são muito sensíveis aos ciclos geopolíticos, externos. Portanto, é uma memória que, obviamente, é contaminada por aquilo que são as dinâmicas internacionais mais vastas, pelas lógicas de dependência estrutural que um pequeno Estado como a Guiné-Bissau está sujeito, pelas mudanças ideológicas que ocorrem no mundo, meados dos anos 80 e depois se vão prolongar nos anos 90 em uma série de países africanos. E, portanto, este balancear entre desencanto e esperança, que é muito próprio e que podemos observar aqui, é algo que só pode ser interpretado se tivermos em conta não só a luta de libertação enquanto evento histórico, mas o modo como essa luta se foi contaminando, foi sendo relida ao longo dos difíceis 45 anos da história pós-colonial da Guiné-Bissau. Os deficientes de guerra, os ex-combatentes que sofreram algum tipo de mutilação, algum tipo de ciência, aquelas pessoas que têm inscrito nos seus corpos essa violência, essa memória da guerra colonial e das lutas de libertação está marcada de uma forma perene nas suas vidas, nas suas existências, nos seus corpos. E é uma memória que muitas vezes assume uma dimensão de sofrimento físico, obviamente, pelas implicações que uma deficiência pode ter, mas também tem um sofrimento social e moral, se quisermos, que é o facto de as nossas sociedades não estarem suficientemente dispostas a dialogar com esse passado, o que faz com que essas memórias subalternas e subalternizadas enfrentem muitas vezes o sofrimento do silenciamento e a solidão do sofrimento.
A grande queixa, as grandes reivindicações dos combatentes da liberdade da pátria na Guiné-Bissau são aquelas que nós já esperaríamos: melhores condições de saúde, uma pensão que lhes permita viver condignamente, tendo em conta que, ainda por cima, quem tem direito à pensão tem que a levantar obrigatoriamente em Bissau, o que exclui praticamente todos os combatentes que vivem fora da capital de ter acesso a esse montante, porque não lhes compensa fazer uma longa viagem para receber cerca de 29 mil francos. E, sobretudo, também acho que esta questão do reconhecimento é importante para eles, que as suas vozes sejam ouvidas. Sentido que levam na guerra, o que homem garante ter papel com nós. Amilcar, ora que nós estamos, ora que bem se que é o ano, e na papel com nós que está contando, ele está falando como sempre não é guerra para nós terra. A voz que mostra, acabou pensa como a voz invalida boca serve. Tudo quem que vai sair, guerra acaba. Mutem de viver no instituto de como combatente liberdade da pátria. Quando vive na combatente liberdade da pátria, mas se trabalha como China, pega na trabalho que ele também é vale para o povo. Através do nosso sacrifício, que foi falar da República de Guiné-Bissau. Agora, chega um momento, eu olho como a nós que perde tempo, tudo, não faz, não liberta a Guiné, é que valorizando. Bem ou mal, porque eu prefiro falar com ele não valorizado. Em 2 de novembro de 96, criamos a Associação dos Deficientes da Luta e Libertação. O objetivo era criar condições para que os deficientes no quadro do processo de luta armada pudessem fazer alguma coisa, não esperar tudo pelo Estado. Porque alguns têm capacidade física e mental para fazer algum trabalho. Quer na alfaiataria, em outros comércios, podem exercer essas funções e não ficarem à espera de que 30 em 30 dias o governo lhes dê uma pensão que é uma pensão miserável. Eles consideram-se totalmente instrumentalizados pelos partidos políticos atualmente, são chamados para estar presentes nas campanhas, para estarem nos palanques, imediatamente esquecidos depois das eleições, mas disseram-me que nos primeiros 5 anos da independência, portanto, durante a presidência do Luís Cabral e até ao golpe do Nino, a situação era totalmente diferente. Portanto, o momento de ruptura que eles identificaram na forma como... na avaliação global que fazem da sua situação enquanto combatentes, aconteceu em 1980. Depois de 14 de novembro, há um grande desequilíbrio. Os grandes combatentes, digo, que eram homens que deviam ser tratados, porque pela idade, porque o tempo passava, e a gente que não tinha muitas possibilidades depois de ter passado 11 anos na mata, de aprender uma profissão que devia ser tratado com todo carinho, e deste mundo caíram no esquecimento. E eu tratei isso no meu filme, Os Olhos Azuis de Ontem. Nem a mim próprio que atrapalha a minha cabeça. Nando! Entra. Faz de conta como não caça quando entra, né? Esse que? Que o baraca gosta dele? E? De mim que de bom. Soma que tempo já no mato. Sinta. Fique à vontade.
que é como se vive? Contando, o que é que está fazendo na Sul? Está lá, Braikela? Ele, isto é uma antes de guerra. Nada que muda. Nando, independência. Ali na Bissau que está neto. Tem que vir buscar. Bissau, só assunto de minha pensão que está te ensinando. Assim, Bias agora. Assim, Bias. Não fica de... Boa em negócio. Lá que buquinho de independência está neto. Como fica na tabanca ou batapera, para aquele que não está papel para dentro mato. Boas estradas, luz, bom casas. Não terra. Essas que não puderam aparelho. Progresso. Nando, você que é hora de sonhar. Realidade é essa. E que é para tudo, mas progresso. Entende? Na mato, não está falando, e tem que ser para tudo. E quero. Mas que é com isso? Guiné-Bissau entrou para a galeria dos povos do terceiro mundo que ousaram enfrentar e derrotar o colonialismo. E logo a seguir entra para uma trajetória de desnorte total. Dir-se-ia, talvez, isto é uma espécie de autocastigo, não é? De uma certa elite que conduziu a luta, ou um desprezo àqueles que, na realidade, enfim, suportaram o esforço da guerra. Não estaremos muito longe disso. Poderá não ser efetivamente isso. Mas há aqui uma dimensão que o estudo da memória pode trazer ao de cima, que é a resignação perante o abandono, a resignação daquilo que eram valores importantíssimos durante a luta, a resignação e o abandono desses valores. Sou Sumaila Jaló, tenho 27 anos de idade, nasci numa cidade chamada Farim, estou aqui em Estado de Bissau como professor neste liceu, Dr. Agostinho Neto, sou professor de língua portuguesa, também cheguei de lecionar História, mas não aqui. Enquanto professor, enquanto estudante, eu não tenho adjetivos para qualificar a ausência de factos históricos do nosso país nas nossas escolas. É vergonhoso dizer que nas escolas de Guiné-Bissau o que se sabe de Amílcar Cabral, por exemplo, é apenas a data do seu nascimento, onde nasceu, com alguma dúvida até dos estudantes, e onde morreu, onde foi assassinado. Amílcar Cabral é mais do que estas datas. Cabral é um conceito. E quando nós não conhecemos Cabral, nós não sabemos quem somos e não sabemos os colegas de Cabral que com ele lutaram para a refundação da nossa nacionalidade. Tínhamos uma nacionalidade, mas foi roubada e que Cabral e seus colegas recuperaram para nós hoje voltarmos a ser guineenses de Bissau, que nós, em muitos séculos, deixamos de ser. Quem não conhecer a sua história, como a maioria parte do povo guineense, está perdido. A nível da educação, aquilo que deveria ser feito era, de facto, incutir na mente dos mais jovens o valor da independência, o valor da luta, o valor do Estado enquanto tal, que, infelizmente, sem a história, sem essa possibilidade de termos uma história própria que possa ser ensinada aos mais jovens, acaba por condicionar o próprio comportamento e o sentimento que eles têm em relação ao país. Divisão ganha força, intriga com sarena. Na alma daqueles que morrem é com essa chora pena. Conspiração na terra te ensina o cabalindari, tira a alma de companheiro, irmão de mesmo sangue. Consequência única, implantação de ódio. Na quebra unidade para minha família está na pódio.
inventa golpes falsos, mulheres ficam viúvas, que filhos órfãos é que se tortam curvas. E tem que ter uma democracia para o povo poder expressar, porque não perdemos a noção de que é que puno na guerra. Quero perguntar uma coisa. Quando o combatente vai ser valorizado, reconhecido, respeitado? Não sei quando. Na verdade, todos nós estamos a lutar por uma saída honrosa, não é verdade? Mas não sei até quando. Os combatentes prestaram já pouco. Os nossos herdeiros sempre desprezam também, porque assinam nada. Não sei quem. Mas Amílcar Cabral nos dizia que o poder não se dá na bandeja, conquista-se. Ficaram ali todos ao lado, não sei, nas bancadas, depois querem o poder. Querem o poder como? Nesse momento, não sei, não há líder. Não temos líder, na verdade. Já sou velho, podem me ajudar nesse raciocínio. Obrigado. É duro estar na posição do velho a ouvir dos netos a grandes cacivinar. E aproveito desde já para pedir desculpa em nome da juventude guinense. E dizer-lhe que, embora pouco, mas há jovens ainda com um pouco do sentido herdado do vosso sangue, né? Mais uma vez, nossas sinceras desculpas no nome da juventude guineense. É revoltante, por acaso, ouvir certas afirmações de certos jovens nas bancadas, mas é só para dizer que nós aqui presentes e alguns que não estão cá estamos a fazer o necessário, que é para retomar e pôr em prática de novo a ideia de base, que é aquela luta para a construção do guineense, para depois construir a Guiné. Hoje começa a surgir já uma cultura dos jovens, com raps, com tudo mais, que é uma cultura de contestação. São manifestações culturais de contestação, de insatisfação por parte da juventude, que sente de facto que tem que utilizar um instrumento para manifestar o seu desagrado, para manifestar, sobretudo porque se sentem impotentes e veem que o Estado está a ser conduzido a uma situação de degradação permanente, não só das condições de vida das populações, mas, sobretudo, sem oferecer uma oportunidade à juventude, que é o futuro do país. E essa reclamação para nós é extremamente importante. Lutamos para a nossa independência. Depois da independência, todos sabemos que devíamos lutar e continuar a lutar para o progresso, que é então a última palavra de ordem que os nossos combatentes trouxeram das matas, de Guilherme, de Boé. Mas onde está o progresso? Quando temos escolas sem programas de disciplinas, quando temos hospitais sem camas para doentes, quando temos estradas esburacadas até na cidade de Bissau, no coração da cidade capital de Bissau, quando temos crianças a morrer de falta de medicamentos básicos, quando temos falta de escolas nas zonas mais longínquas e falta de presença da autoridade de Estado nessas zonas. Mais dia, menos dia, o país vai acontecer, ou o país vai se reencontrar. Tem aqui uma série de pessoas, uma nova geração, que fala despoduradamente das coisas, que imita a opinião, que está disposta a pegar o futuro, o seu próprio futuro, com as suas próprias mãos, que quer trilhar o seu próprio caminho e que não se deixa enganar.
nega bem, cajuju preguiça, caminho lunju inda, nega bem, cajuju preguiça, caminho lunju inda, nega bem, camon bimol, o tempo de computera, nega bem, camon bimol. Matemos de computera, caficam. Na nega bem, caújos bem socorro, me estima liberdade do dia. Na nega bem, caújos bem socorro, me estima liberdade do dia. Na nega bem, perenha nimor, batendo de computera, caficam. Na nega bem, Mequisa de mau sentido, corpo batanteira, Canadá. Na nega beijo, mequisa de mau sentido, corpo batanteira, Canadá. Na nega beijo, pra querer se cantar na boca, na nega beijo, pra querer se cantar na boca. Na nega beijo, pra querer se cantar na boca, na nega beijo, pra querer se cantar na boca. Na nega bem, pa querer se conter na boca bebê. Na nega bem, pa querer se conter na boca. Na nega bem, pa querer se conter na boca bebê. Na nega bem, pa querer se conter na boca. Na nega bem, na nega bem, na nega bem, na nega bem. Na nega beijo, na nega beijo, na nega beijo, na nega beijo, na nega beijo.